na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o CBN na Rede, pela rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750, sintonizando, conectando aqui a nossa cidade, as principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Muito obrigado, amigo ouvinte, você sintonizado conosco nesse feriado, hoje, dia de São José, isso aí, quarta-feira, dia 19 de março de 2025. Muito obrigado pela companhia, você que acompanha a gente pelos nossos canais na internet, nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, você acompanha com imagens a nossa transmissão. Além, claro, do nosso queridíssimo AM 750. É isso aí, faço convite para que você acesse o nosso site cbnvale.com.br, sempre com muita informação importante para você daqui da nossa cidade, São José, do Vale do Paraíba, Brasil e mundo. Sempre com destaques importantíssimos para você ficar muito bem informado. Mesma coisa, visite lá o nosso Instagram, siga a CBN Vale no Instagram, assim como no X, todas as nossas plataformas digitais, você tem um único local, é isso aí. Você pode baixar o nosso aplicativo CBN Vale disponível para o sistema Android e aí seguir conosco conectado por todo canto, é isso aí, garotinho. No nosso YouTube, nosso Facebook, você pode participar com a gente sempre, mandando sua dica, sua sugestão, perguntas aos nossos entrevistados, tá? Da mesma forma, você pode mandar mensagem para a gente, mensagem de texto para o nosso telefone WhatsApp, prefixo 12, número 99603 5234, 12 99603 5234. Aí você, coloca o nome, hein? O bairro e a cidade onde você mora para a gente bater um papo, ficar muito bem conectado, tá bom? Nosso site CBN Vale, você tem informações importantes, principalmente do temporal, viu? Que castigou aí algumas cidades aqui do Vale do Paraíba ontem, em Aparecida, por exemplo, mais cerca de 27 quedas de árvores, e é a queda também de torres de energia que provocaram um apagão em 8 cidades aqui da nossa região. Segundo a Defesa Civil, tivemos aí rajadas que chegaram até 100 km por hora, não foi à toa, né? Tivemos tantas quedas de árvore e esse dano nas redes de energia elétrica. Vamos aí, queremos saber de você, como é que está a situação aí no seu bairro, na sua cidade? Manda aqui mensagem para a gente, quem sabe a gente pode ajudar de alguma forma com esse serviço aqui, até mesmo informando a IDP, informando sobre bairros que estão com necessidade aí de apoio para a retomada da energia elétrica. Tudo bem, amigo ouvinte, neste feriado de São José, padroeiro aqui da cidade, hoje dia 19 de março, como sempre ao vivo aqui com vocês, trazendo sempre dicas, informações, sempre um bom papo, uma boa entrevista aqui na nossa revista eletrônica à tarde, sempre assuntos que envolvem interesse da nossa comunidade, seja na hora do emprego, de eventos, entretenimento, saúde. Hoje nós vamos conversar aqui, hoje a estrela do nosso programa é o Ecomuseu do Campus de São José. Essa entidade aqui de São José dos Campos que está completando 10 anos de atividades. Queremos que você conheça ainda mais sobre os trabalhos executados pelo Ecomuseu, e quem vai nos explicar, dar as dicas, contar um pouco da história do trabalho exercido por essa instituição aqui é a nossa colega, coordenadora do projeto Ecomuseu de Campos de São José, a Maria Siqueira Santos, que gentilmente atendeu o nosso convite para estarmos hoje aqui ao vivo. Pleno feriado, quero muito agradecer você, viu, Maria? Gentileza aqui com a Rádio CBN. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, poder estar aqui, contar um pouco do nosso trabalho e divulgar essa história. E 10 anos é uma marca importantíssima, né? Uma marca que consolida, né? Já é consolidada, mas é um número significativo, né? O trabalho executado
por você, por várias pessoas ao longo desses anos que têm parcerias importantes, né, que têm resultados importantes. E aí tudo isso que a gente quer desmiuçar um pouquinho para que as pessoas conheçam um pouco, viu, Maria? Legal. E eu vou começar do básico, que você me explica o que é o Ecomuseu, qual é a missão da instituição e como que ela surgiu. Joia. Bora. O Ecomuseu, a gente define como um museu de território, né? Então, ele é um museu diferentão, vamos dizer assim, né? Porque o foco dele não é a exposição, não é um prédio, né? Se a gente comparar com o museu tradicional, o museu que a gente costuma conhecer, e existe essa comparação para facilitar o entendimento. Então, a gente tem 3 pilares do Ecomuseu que diferenciam e criam identidade e diferenciam ele de um museu dito tradicional. Então, essas 3 palavras são comunidade, território e patrimônio. E aí eu vou comparar um com o outro para você ver qual é a diferença. Certo. Né? Então, no museu tradicional, e aí a gente pode considerar o Museu do Folclore, por exemplo, que é um museu também gestado pelo Centro de Estudos da Cultura Popular, o CECP. Perfeito. Né, que faz a gestão dos 2 museus. Mas o Museu do Folclore, ele tem um prédio. Né? Ele tem um prédio que fica dentro do Parque da Cidade, é um prédio tombado e tem uma exposição. Então, ele tem um edifício. E no caso, o Ecomuseu, ele tem um território. Exato. Né? Então, esse o que corresponde ao edifício no Ecomuseu é o território. A gente trabalha num território, com pesquisa de campo, com o patrimônio que está dentro desse território. E aí é a segunda palavrinha, né? Que é o patrimônio, Sim. que corresponde ao objeto musealizado, o objeto do museu. Então, o museu tradicional, ele tem uma exposição. Ele tem os objetos que ficam em exposição ou que ficam na reserva técnica. E o museu, e o Ecomuseu, ele tem o patrimônio. Então, ele trabalha com esse patrimônio que está dentro de um território. Perfeito. E esse patrimônio, o que é esse patrimônio? São os saberes e fazeres, portanto, as pessoas que vivem nesse território, os prédios, as escolas, UBSs, as casas, os parques, enfim, o patrimônio material. Todo esse acervo de patrimônio material que existe num território. E também um patrimônio natural. Os rios, as árvores, os animais, a fauna nativa. Enfim, então a gente trabalha com o conceito de patrimônio integral. Todo esse patrimônio cultural, natural, que habita um território. Né? E a última palavra, que é a comunidade. Né? Então, um museu tradicional, ele se pauta bastante no público. Né? Então, qual é o público que visita o museu? E o público vai até o museu. O Ecomuseu ou um museu de território, ele trabalha com a comunidade, ou seja, a comunidade pode até vir no Ecomuseu, vir na programação, mas participar da programação, mas o que importa é as pessoas que trabalham no Ecomuseu, elas irem até a comunidade. Então, o nosso objetivo principal, que é uma frase que a gente usa muito, que é o patrimônio local a serviço do desenvolvimento local. Então, a gente faz uma pesquisa, a gente inventaria um patrimônio de um determinado território, seja ele qual for definido, né? E aí cada ecomuseu vai ter uma realidade. Certo. Então, é muito difícil você encontrar um ecomuseu igual ao outro, porque são locais diferentes, com comunidades diferentes, com territórios diferentes, e isso daí são os ingredientes, né? Exato. Você muda os ingredientes, você tem um resultado diferente. Então, existem muitas experiências de ecomuseus diferentes. E dentro dessa perspectiva de ecomuseu, cada ecomuseu também vai se definir dentro dessa ação. Então, um museu de território, um museu de comunidade, um museu escolar, um museu de vizinhança. Então, há uma variação também de acordo com aquele objetivo principal, né, daquele museu. No nosso caso, a gente se considera um museu de território, porque a gente está atuando em um determinado território que foi aumentando ao longo desses 10 anos.
A gente começou atuando em um bairro, hoje a gente atua em 28 bairros. 28 bairros. E 2 municípios, porque atualmente também o município de Jambeiro faz parte da nossa pesquisa. Que bacana, que legal. Isso que eu acho que é um grande barato, inclusive fazia parte da minha pauta aqui, para a gente bater esse papo, justamente porque quando a gente fala de museu, a memória vem justamente naquilo, um espaço físico, obras expondo, e aqui não. O próprio ambiente, o próprio território, como você bem cita, o nosso local onde nós estamos localizados, ele é o atributo principal, o substrato que vocês levam tanto o conhecimento às pessoas, como convidar as pessoas também a entender melhor a sua localidade, né? Entender melhor o que o bairro proporciona ou pode proporcionar. Isso é uma das coisas que eu acho bem interessante. E que não deve ter sido fácil, né? O primeiro projeto, tirar isso do papel, pegar ideias que já existem e transformar isso numa realidade. Qual foi o principal desafio, aquela pedra que precisava arrancar do caminho, as principais dificuldades que vocês enfrentaram, que não foram poucas, né, Maria? Não foram. A principal dificuldade, Marcelo, acho que é explicar para as pessoas, fazer as pessoas entenderem, principalmente... A importância do projeto, talvez? O que é, assim, já é complexo de explicar, porque muitas vezes ele não é palpável, principalmente quando você está começando. Agora ele tem já uma materialidade depois de 10 anos. Mas, bom, vou retomar um pouquinho, porque eu sou historiadora, então eu gosto de contar história, Claro! Né? Vou retomar um pouquinho essa história. Então, tudo começou no ano 2000, mais ou menos, quando a dona Ângela Savastano... Sim. E pessoas que trabalhavam com ela no CCP ficaram sabendo desse conceito, né? Elas já estavam com o Museu do Folclore há alguns anos, né? O Museu do Folclore ele foi instalado no Parque da Cidade em 97, então em 2000 ele já tinha 3 anos, mas a pesquisa dela já tinha começado na década de 80. Então ela soube desse conceito de ecomuseu e foi participar de eventos, foi participar de congressos, e ficou muito com vontade de trazer um ecomuseu, de criar um ecomuseu em São José dos Campos. Ela demorou 15 anos, né, para conseguir. Isso foi no ano 2000. A gente começou com o ecomuseu em 2015. E agora a gente está completando 10 anos. Então ela ficou mais tempo tentando captar recurso do que o tempo que a gente já tem de ecomuseu. Né? Porque era muito difícil de fazer as pessoas compreenderem a importância, porque a gente começa do nada, né? Você pode começar de qualquer lugar, de qualquer bairro. Isso foi uma lição que a dona Ângela me ensinou também, porque eu vinha com uma ideia de historiadora, de que a gente tinha que buscar aquela população mais antiga da cidade. Então, ficava numa imaginação de que a gente precisava começar com o museu em Santana, ou em Eugênio de Melo, enfim... mais tradicionais, assim. Buscar essa história mais antiga, né, de São José. E a dona Ângela, então, me mostrou que bastava uma comunidade, um território e um patrimônio que em qualquer local a gente poderia construir um ecomuseu. E ela já vinha trabalhando no campus de São José, né? Então, foi o primeiro bairro que nós começamos, que é um bairro relativamente novo, que você não tem assim uma história, que você tem lá os prédios antigos, como a gente tem em Santana, a cadeia, né, a própria a paróquia de Santana, a escola que é tombada pelo Condefá, enfim, lá a gente não tem, é um território novo. Certo. E aí a gente vai descobrindo, na verdade, que não é um território novo. São José é um território antigo e a zona leste de São José é um território com muitos sítios arqueológicos. Então, se a gente for buscar mesmo a ancestralidade do território de São José dos Campos, a zona leste e oeste, que é a subida da Tamoios ali, são as regiões mais antigas de ocupação humana, onde você tem, inclusive hoje, que estão sendo feitos, né, ali o bairro Sete Ville e outros bairros que foram sendo construídos agora recentemente, foram descobertos artefatos arqueológicos, né? Incrível isso, viu? E isso que eu acho que é o mais bacana de todo esse trabalho de vocês aí, porque é como dar vida a um local que tem uma história, que tem uma comunidade, mas às vezes falta aquele olhar assim, para que as pessoas consigam preservar, não apenas preservar o que tem de história no local, mas também fazer com que crie novos olhares, assim, futuras gerações que tenham um respeito cada vez mais pela sua comunidade.
né? O trabalho que vocês desenvolvem, queria saber um pouquinho mais da equipe hoje, por exemplo. Quantas pessoas estão envolvidas no Ecomuseu? Sim. A gente começou lá atrás um projeto muito pequeno, éramos em 3 pessoas o projeto, né? Que Dona Ângela sempre, mas Dona Ângela não entrava nessa planilha financeira, né? 3 pessoas apenas? Éramos Parece que tem umas 50 trabalhando. Não, hoje sim, não tem 50, mas hoje tem muito mais. Eu estou dizendo em 2015. 2015 nós éramos em 3, né? Eu, Renata e Josi, a Josi do administrativo, então do campo mesmo éramos nós. Mas sempre tivemos voluntários, né? Então as pessoas que vinham, que queriam ajudar e ficavam um tempo, e o Museu do Folclore também apoiava, sempre apoiou. E a gente foi crescendo nesse território e fomos crescendo também a equipe. Infelizmente a gente não cresceu a equipe, embora a gente hoje tenha uns 25 para 30, do Ecomuseu, né, do projeto Ecomuseu, nós não crescemos na proporção do crescimento dos territórios. Entendi. Né? Porque esses dias eu estava fazendo a conta que se a gente tinha 3 em um bairro, com 28 a gente precisava ter, acho que era 84. E a gente não tem nenhum museu, né, tem esse efetivo, mas a gente tem demanda, viu? Sim, eu cito isso porque é o seguinte, porque o tamanho de atividades que vocês executam, tá? Da expertise do assunto que vocês mexem, que não são temas assim simples de se lidar, vão desde preservação de trabalhos, inclusive com animais silvestres aqui, o cuidado, o olhar, ou seja, tem que ter uma equipe bem estruturada, uma equipe que consiga levar esse conhecimento, tanto da nossa Mata Atlântica, quanto da natureza aqui, de uma forma didática. Ou seja, são pessoas bem especiais assim na sua formação que vocês atuam também, né? Isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem historiadores, geógrafos, sociólogos, engenheiro ambiental, biólogos, terapeuta ocupacional, deixa eu ver o que mais que temos, arqueólogo, historiadores, enfim, bem multidisciplinar. Além da comunidade, que é a equipe voluntária e fundamental, porque a gente atua também nessa conscientização e nesse exercício de cidadania. E as pessoas, a partir do momento que elas são envolvidas pelo Ecomuseu e elas começam a fazer parte, elas passam a disponibilizar a sua mão de obra, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de vida, né? Muitas vezes pessoas aposentadas que já cumpriram com a sua tarefa de trabalho, né, com essa função, né, essa missão civil, e que hoje nos ofertam, né, ofertam para a própria comunidade os seus saberes, as suas habilidades, e somam nesse processo, né? Então, a gente tem os técnicos contratados e que precisam ter as formações devidas, e temos aí uma porção de gente, né, de vários bairros, hoje com bastante destaque para o Campo São José e para a Vista Verde, mas também outros bairros que estão participando ativamente do projeto. E então a gente tem essa somatória de pessoas trabalhando, né? Porque principalmente quando a gente fala das hortas, do trabalho contínuo, é todo dia, né? Então, lá na Vista Verde, que a gente tem uma horta comunitária, a gente fomenta a horta não é nossa, é da comunidade. Sim. Todos os dias, uma pessoa da comunidade ou uma dupla é responsável por aguar essa horta e cuidar e ver se choveu, se saiu tudo do lugar, se derrubou as plantas, enfim, que faz essa manutenção da horta. E são as pessoas da comunidade. Agora, eu vou te contar, vocês estão em 28 já localidades. Cada local é uma história diferente, né? Exatamente. Cada local é um local de oportunidade de você criar um nível de informação, de trabalho, de projeto, de participação, muda muito, né? Isso que é o legal disso, dessa possibilidade, dessa ampliação, né? Porque cada situação, vocês devem encontrar situações típicas daquele bairro apenas, né? E aí vocês têm que saber lidar com as situações que ocorrem naquele local. Isso, exatamente. Cada bairro responde de uma maneira, né? E tem necessidades diferentes. Agora, hoje em dia, é o que eu falei, se a gente tivesse conseguido... 3 pessoas num bairro já é pouca gente. Se a gente tivesse aumentado a equipe na proporção de bairros, a gente teria quase 90 pessoas. Então, a gente não tem isso. Então, como é que a gente consegue essa capilaridade?
com as parcerias com as escolas e instituições locais. Que bacana. Né? Então, hoje a gente tem assim, algumas coordenadorias para poder organizar toda esse... Como a gente trabalha com patrimônio integral, são muitas frentes. Então, a gente tem a frente do saberes e fazeres, que é amplo, mas aí eu tenho o artesanato, eu tenho a horta, horta e compostagem, tenho o plantio, tenho a escola, né, o educativo, tenho a pesquisa de campo que vai fazer toda essa comunidade se mover, né? E a história desses bairros e a territorialidade desses bairros também. O Campos de São José é um bairro bastante especial nesse sentido, por ser um bairro antigo. Então, esse é um bairro que está há 10 anos. Vista Verde, por exemplo, começou agora, em 2021. Então, a Vista Verde não está envolvida no Ecomuseu há 10 anos. E assim vai vindo, né? Então, o Campos São José, ele é um bairro que ele tem uma borda... Todo bairro ele tem uma borda de Transpetro, né? Transpetro e Petrobras. Perfeito. Então, é uma região que você tem espaço de fronteira que possibilita o cultivo de hortas. Né? Ele é um bairro de fronteira. Hoje em dia, ele não é mais a fronteira rural urbano. Quando a gente começou ainda não tinha o Setteville, hoje já tem o Setteville, que é o nome do Setteville é Altos de São José, mas ele ficou tão conhecido como Setteville que ninguém sabe que ele chama Altos de São José. Então o Setteville já está crescendo lá e já está se tornando um outro bairro. Mas entre o Campos São José e o Setteville, você tem a faixa de duto da Transpetro. Então ali sempre vai ser uma área de grama, enfim, ou mato, ou fogo, ou entulho, seja lá o que for. E aí a gente, então, vem fazendo esse fomento, né, com as pessoas ali do território, para que elas, em vez de jogarem o entulho, façam uma horta. Exato. Saber aproveitar o local. Isso. Ou plantio de árvores, porque você tem uma borda, né? Você tem uma área de calçada, depois a Transpetro, depois a calçada e lá o outro bairro. Então, você tem um grande território que fica ali, né? Ele nunca vai ser casa, ele nunca vai ser construção, ele não vai ter nada. Então, ele tem uma oportunidade de cultivo muito grande. Perfeito. Estamos conversando aqui com Maria Siqueira Santos, ela que é gestora do projeto Ecomuseu do Campos de São José, aqui da nossa São José dos Campos, que está completando aqui 10 anos esse projeto, que mexe com o meio ambiente, com a educação ambiental, vários trabalhos, atividades importantíssimas executadas aqui nos bairros aqui de São José dos Campos. Maria, vou pedir uma licença para você, nós vamos para um rápido intervalo comercial, na sequência vem o nosso repórter CBN, edição das 3h30, e depois mais informações e entrevista aqui no CBN na Rede, 3h29, siga aí conectado. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, você fica sabendo tudo sobre o esporte do Vale do Paraíba em primeira mão, no CBN Vale Esportes. Análises, entrevistas, histórias e muita informação na apresentação de Pedro Bavuso e os comentários de Ednei Santos e Luciano Campos. CBN Vale Esportes, para saber mais e melhor sobre o esporte do Vale do Paraíba. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita.
É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Todas as segundas, das 4 às 5 da tarde, você começa bem a semana ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Eduardo Guarilha recebe convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma mente saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio. O podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Todas as segundas, das 4 às 5 da tarde, você começa bem a semana ouvindo o podcast Vida e Equilíbrio, onde a saúde mental é a estrela do programa. Eduardo Guarilha recebe convidados especiais para compartilharem os desafios de manter uma mente saudável em um mundo cada vez mais competitivo. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de março de 2025. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros do país inalteradas na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. A decisão veio alinhada com as expectativas do mercado financeiro. Essa foi a segunda reunião seguida em que o comitê optou por não alterar o referencial de juros. As decisões sobre as taxas de juros nos Estados Unidos geram efeitos no mercado brasileiro. Quando as taxas permanecem elevadas, há maior pressão para que a Selic, a taxa básica de juros brasileira, também permaneça alta por mais tempo. A Polícia Federal realizou uma operação para combater um esquema de fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal que causou um prejuízo superior a 10 milhões de reais aos cofres públicos. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais e 3 na Bahia. Segundo a PF, o grupo investigado é acusado de acessar ilegalmente as contas de gerentes do banco para ter acesso a sistemas eletrônicos da instituição e cancelar empréstimos consignados de servidores públicos. O velório do ex-jogador de basquete Vlamir Marques acontece até às 4h30 da tarde no ginásio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. A cerimônia no Parque São Jorge é aberta ao público. Vlamir foi bicampeão mundial com o Brasil em 1959 e 1963 e ganhou 2 bronzes olímpicos nos Jogos de Roma em 1960 e nos Jogos de Tóquio em 1964. A causa da morte não foi divulgada. No horário de Brasília, 13h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico.
CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De volta com o CBN na Rede, agora 3 horas e 37 minutos, 3 e 37. Obrigado você que acompanha a gente pelos nossos canais na internet, nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube. Você acompanha com imagens a nossa transmissão por lá. Você também pode participar com a gente, viu? Quer mandar mensagem para a gente, citar como está a situação aí da energia elétrica no seu bairro? Manda aí para a gente, vamos ver. Ontem tivemos uma forte chuva aqui na região. Cidades como Potim, Aparecida, Guaratinguetá sofreram bastante aí por conta das chuvas. Alguns locais até com 100 km por hora que derrubaram torres de transmissão, afetando ao menos 8 cidades aqui da nossa região. Algumas com interrupção total de energia, outras com parcial interrupção. Se você está com problema no seu bairro, manda mensagem aí para a gente compartilhar com os nossos amigos da EDP, para quem sabe a gente consegue ajudar de alguma forma. Telefone 12-99603-5234, 12-99603-5234. É isso aí. Tudo bem? Hoje, na edição desta quarta-feira, hoje, dia 19 de março de 2025, pleno feriado de São José, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN a gestora do projeto Ecomuseu do campus de São José, Maria Siqueira Santos. Projeto esse que está completando 10 anos de atividades. Estamos comemorando aí com a Maria, citando aí a história do Ecomuseu, as principais realizações. Você está recebendo um abraço aqui, viu, Maria? O Wilson Marzola mandando um abraço para você aqui, mandando um abraço, dando os parabéns aí também para o Ecomuseu. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho aqui, que a gente está batendo esse papo hoje aqui, você à frente desse trabalho com tanta gente importante, viu, Maria? E aí, nós falamos aí a importância do Ecomuseu, que como o próprio nome diz, museu, muita gente pensa que é aquele local... aquela sede que tem aquelas exposições. A própria exposição é a nossa cidade. A nossa cidade, os nossos bairros, nossas matas, nossos rios, é o que vocês têm de melhor para mostrar e ensinar as pessoas a saber cuidar e a conviver com esses bairros. É mais ou menos por aí, para quem está captando agora, né, Maria? Exatamente. E aí eu quero mandar um abraço para o seu Rovilson também, morador da Vista Verde, nosso parceiro, guardião das abelhas nativas. É mesmo? E aí, pegando esse gancho, é isso, né? O que é o nosso acervo? O nosso acervo é isso que está no território. E a gente vai fazendo essa pesquisa participativa. Seu Rovilson, numa das rodas de conversa, que é um momento muito importante do Ecomuseu, a gente faz as rodas de conversa semanais, ele trouxe essa preocupação que ele tinha com as abelhas nativas. E que ele gostaria, então, de fazer uma plaquinha para poder identificar e, com isso, fazer uma educação ambiental. Que bacana. Então, a gente fizemos essas plaquinhas, ele já fez muitos campos e depois veio fazer campos conosco, né, ali circulando no bairro, localizando essas colmeias. E a gente vai aos poucos, levando as plaquinhas e falando sobre a importância das abelhas nativas, né? E vou te falar, essa autonomia, esse trabalho aí, essa iniciativa do Rovilson é fundamental, porque o que nós tivemos aí já de casos de abelhas, a abelha ela tem uma função fundamental no meio ambiente, no ecossistema. E nós tivemos aí muitos casos, assim, inclusive de morte de abelhas por conta de agrotóxicos, o efeito do homem na natureza, desde queimadas, o quanto essas vidas, né, esses insetos, eles são importantes para a gente. Trabalho muito legal, parabéns aí para o seu Rovilson, porque está em dia com a mais importante necessidade de preservação da natureza. Que vocês também têm um trabalho muito legal, que é em relação ao sagui da Serra Escuro. Sim. Queria que você explicasse para os nossos amigos o que é esse trabalho, o que ele consiste, a importância dele aqui para a nossa região. Joia, esse é um assunto também muito importante, porque esse sagui, ele é nativo do sudeste da Mata Atlântica. Então, ele é bem específico.
Ele tem parentes, né, que são espécies diferentes, mas que são da mesma família, que é essa família Calitrichídeos, enfim. Então, tem vários tipos de saguis desse. Então, tem o sagui da Serra Escuro, tem o sagui do tufo branco, o sagui do tufo preto, enfim. E eles são da Mata Atlântica, de regiões de borda da Mata Atlântica, como é o caso de São José dos Campos, que fica entre Mata Atlântica e Cerrado. Perfeito. E o sagui da Serra Escuro, ele é nativo do sudeste da Mata Atlântica e ele existe, então, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nenhum outro lugar nativo. Né? Ele é daqui. Acontece que ele sofre muito problemas, principalmente de três grandes problemas. Um é a diminuição do habitat, né? Uma vez que a Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil, se a gente comparar com o período da descoberta, né? Da conquista. Terrível. Então, ele perdeu muito espaço. E são onde estão também as maiores cidades, né? A urbanização muito grande. Perdeu espaço. Por um outro lado, as pessoas trouxeram outros saguis de outras regiões do Brasil para cá. E eles se encontram, eles procriam e eles produzem híbridos férteis. E isso vai acabando com a espécie, porque aí você espécie perde... original. Isso, você perde a genética original. Então, tudo bem, eles estão procriando, eles estão criando híbridos e eles estão procriando, mas é outra espécie. Sim. Já não é nem a espécie de lá do Nordeste, não é a espécie do Espírito Santo e também não é a espécie daqui, é uma espécie nova que a natureza, por si, ela permitiu que existisse, né? Porém, a gente perde essa genética específica e, segundo as pesquisas, se não houvesse a interferência humana de trazer do Nordeste para cá, eles não se encontrariam. Porque as barreiras naturais que existem entre os fragmentos não permitiria que ele viesse. Então, ele veio para cá porque alguém trouxe. Né? Então, a gente interfere diretamente e cria esse problema. E o terceiro problema é muito relacionado à educação ambiental, porque é essa convivência do humano com o animal na cidade, né? Mesmo em zonas rurais, mas essa convivência, porque é um animal selvagem. Perfeito. A gente tem visto isso, né? O que tem acontecido, o pessoal que cria onça, cria capivara, enfim. Não deve fazer isso, né? O animal selvagem, ele deve permanecer selvagem, ele não é um pet. Eles sofrem alguma coisa também em relação a tráfico de animais? Sim. Que sofrem é outro crime terrível, né? Outro crime. Esse é um outro crime que a gente visualiza, né? Mas a questão da relação também é muito importante, porque as pessoas muitas vezes oferecem banana para o sagui. Banana. Muito comum, porque todo mundo assiste o desenho, as crianças cresceram assistindo o desenho animado, dizendo que toda espécie de macaco, sagui ou espécie simios comem banana. Isso. Come Fica mesmo. Com essa... Se você der para ele, ele vai comer. Assim como você der arroz, feijão, ele vai comer. Mas não faz bem para ele. Aí que tá, né? Esse é o problema, porque a própria banana, se você tem ali uma bananeira no seu quintal e o sagui vem e pega a banana que está lá, é uma coisa. A outra é você oferecer e deixar a banana para ele. E quando ele se torna comedor de banana, ele... E a banana que está ali posta, ele não precisa caçar, vamos dizer, né? Ele não precisa ir atrás do seu alimento, o alimento está posto. A banana tem muito açúcar. Então, já nessa pesquisa que a gente vem fazendo agora, a Prefeitura já começou essa pesquisa antes. Há uns 2 anos, a Prefeitura de São José também já contratou o Centro de Conservação do Sagui da Serra. Hoje o Ecomuseu está fazendo essa contratação, mas essa pesquisa já vem acontecendo. E já foi feita a esterilização de alguns híbridos, para eles pararem de procriar. Certo. E aí, quando é feita essa esterilização e eles vão para a cirurgia, constatou-se o quê? Que muitos saguis estão com cárie. Cárie? Cárie. Ô, louco. Por conta do açúcar da banana.
E também com a condição muito ruim interna, rins, fígado, porque é muito açúcar. Ou seja, é um alimento que ele não é um natural da busca dele, da caça dele, ele não foi criado para isso, não é um alimento que foi ofertado pela natureza para que ele pudesse se alimentar. Ainda mais que a banana não é nativa do Brasil, isso é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, que a banana é indiana. Né? Então ela não existia aqui antes de 1500. E o sagui já existia aqui antes de 1500. Então ele come seiva, ele come animaizinhos, né? Cigarra, barata. Ele come esses alimentos que estão na mata. A banana, vez ou outra, ele come também, mas ela não deve ser o único alimento. E muito menos comida cozida, comida com tempero, que as pessoas muitas vezes ofertam. Então, a gente precisa trabalhar com as pessoas essa relação com o animal selvagem, que ele deve permanecer selvagem, ele não pode ser considerado um pet. Até porque a gente pode transmitir doenças para ele e ele pode transmitir doenças para nós. Exatamente. Então, não é interessante. A gente pode transmitir o vírus da gripe, por exemplo, e eles não têm imunidade. Da mesma forma, a febre amarela é um vírus que transita, porque na verdade, é um mosquito, né? Sim. É um mosquito, assim como a dengue, enfim, que é o vetor da doença. Só que ele pode estar alojado no macaco, pode estar alojado no ser humano. Claro. Porque nós somos parecidos, né? A gente tem uma ancestralidade comum. Então, a gente precisa manter a distância. Inclusive, aproveito esse canal aqui agora para alertar as pessoas a se vacinarem contra a febre amarela. Exatamente. Inclusive, São José dos Campos já registrou a primeira morte por febre amarela. Algumas cidades aqui já tiveram casos também. E tem um outro alerta também, né? Porque às vezes a falta de informação faz com que as pessoas assustadas com de repente com algumas informações tomem atitudes grosseiras, até perigosas. Por exemplo, achar que o macaco é o culpado da febre amarela, e não é. O macaco é uma vítima, né? Nós temos até a foto do nosso queridíssimo sagui, que é o sagui da Serra Escuro, também o conhecido como Calitrix aurita, o nome técnico dele, Calitrix aurita. Né? Então tem essa história aí também, que as pessoas, por falta de conhecimento, acabam atribuindo às espécies, né, determinada culpa em relação a uma febre amarela ou demais doenças. Já tivemos aí casos horríveis aí no país no passado aí de pessoas matando animais achando que eles são culpados, e não são, eles são as vítimas. E a gente tem que manter esse cuidado. E esse trabalho que vocês fazem é um trabalho também de conhecimento da espécie, de catalogar, levar informação, contar a história desses amiguinhos aí, esses saguis aqui da nossa região, que é importantíssimo, né? A preservação de um animal que deveria ser o símbolo da nossa região. Exato, isso seria muito legal, porque ele só acontece, né, nessa região. Viçosa, que também fica no sudeste da Mata Atlântica, em Minas Gerais, já estabeleceu o Dia do Aurita. Eles têm um dia municipal, que é o Dia do Aurita, que é interessante porque as escolas vão poder trabalhar o assunto, professores, enfim, e disseminar essa informação. Vocês também fazem um trabalho fundamental, que nós vimos aqui, sobre ecoecologia, né? Ensinamento às pessoas sobre a questão ecológica, o meio ambiente, trabalho de compostagem, que é muito rico, que vocês levam também para os bairros, né? Como é que as pessoas podem saber mais do que é uma compostagem, quais são os benefícios, ou como implantar uma compostagem no seu bairro, Maria? Joia. Bom, a gente tem alguns, mas a gente consegue, por exemplo, se a pessoa vir a alguma atividade que a gente faz de compostagem, ela vai aprender e vai poder disseminar isso, e a gente pode, obviamente, pontualmente estar ajudando ela nesse processo. Essa compostagem, a gente já começou lá faz tempo, também em 2018, com auxílio da Divisão de Educação Ambiental da Prefeitura. Na ocasião, a Elisa, o Luciano, que trabalhavam na Prefeitura, nos ajudaram passando esse conhecimento para a comunidade. Naquela ocasião, a gente não tinha equipe ainda para isso. Hoje, a gente tem pessoas na equipe, né? Marcelo Cunha, que trabalha com a compostagem, e outras pessoas também da equipe que já aprenderam e também fazem essa gestão. Atualmente, a gente tem cerca de 100 de famílias que compostam. Caramba, bastante gente, hein? Bastante gente. Em um ano, a gente compostou 10 toneladas.
né? Então, foram 10 toneladas de resíduos que não foram para o aterro, né? E aí, além de não irem para o aterro, se tornaram composto orgânico, ou seja, adubo para usar nas hortas, para usar nas plantas. E aí, depois que a pessoa pega esse costume de compostar, é muito difícil jogar o lixo, o resíduo, no aterro de novo. Né? Saber utilizar, né, o seu resíduo. Eu mesmo, por exemplo, eu não tenho, onde eu moro, eu não faço, mas eu sozinho, moro sozinho, e o quanto de material que eu acumulo na semana de papel, plástico, lixo, que poderia ir para o aterro, eu separo, eu faço a entrega seletiva. Toda semana eu faço o caminhão da prefeitura, eu sozinho, uma única pessoa, a quantidade de papel, plástico, impressionante. Sim. A gente trabalha, assim, a grosso modo, a gente pode dividir o resíduo em 3. O resíduo orgânico, o resíduo reciclado e o rejeito. Né? Comumente a gente fala em reciclado e não reciclado, só que daí a gente bota o não reciclado o orgânico no não reciclado. Exato. Né? Acaba indo embora. Acaba indo e a gente poderia utilizá-lo. Então, é muito interessante. Se a gente conseguir separar em 3, a gente vai ver que a menor parte é a que vai para o aterro. Assim, mas muito, muito pequeno mesmo, que precisaria ir para o aterro. Porque a gente sabe também que nem tudo que pode ser reciclado é reciclado, né? Mas, enfim, separar já é uma primeira parte, né? Então, separar o resíduo. E é muito importante separar na fonte já, porque depois que você mistura e contamina um plástico com gordura ou outro resíduo, aí já fica mais difícil fazer o reuso, né? Então, tem várias... Nessa cadeia, é isso. Reduzir, reutilizar, tem aquela cadeia dos R's, né? Sim. E reciclar é uma delas. Mas o orgânico é algo muito interessante da gente fazer. É claro que precisa ter espaço. Para você ter uma grande quantidade de compostagem, você precisa ter um espaço. A gente atua em parceria com a prefeitura e as áreas onde a gente tem, atualmente a gente está com 3 pontos de compostagem no campus de São José. Perfeito. Um na rua José Gonçalves de Oliveira, o outro na rua Maria Bonafé e o outro na rua Isabel Nunes. E é a comunidade que faz a gestão. Né? A gente passou o conhecimento, explicamos e fazemos juntos por muito tempo, mas essas comunidades elas já estão autônomas nesse sentido. E na Vista Verde a gente tem, na quinta-feira à tarde, na quinta de manhã, a comunidade vem para guarda durante a semana o resíduo nos baldinhos. E aí todos trazem na quinta-feira e é uma grande festa, porque é o momento que as pessoas trazem, compostam, cuidam da horta, conversam, tomam um café. Que legal. A gente está preparando ali também um viveiro para mudas. A gente tem uma meta de produção de 7.800 mudas, além das 24.000. Exatamente. Tem essa questão também que faz parte da parceria que vocês têm, se não me engano, com a GestBio, que vocês têm o objetivo de plantar 24.000 mudas até 2028, mudas de plantas nativas aqui da nossa região, é isso? Exatamente. São plantios em áreas de APP. Que a gente faz. Áreas de preservação. Isso, áreas de preservação permanente nas bordas dos rios. A gente atua em 3 microbacias. No nosso território, ele abrange 3 microbacias, que é a do Paranangaba, Alambari e Cambuí. Perfeito. Então, a gente trabalha ali. Atualmente, a gente já fez o plantio de quase 3.000 mudas. Desde novembro, a gente começou o plantio em novembro. De novembro até agora, nós fizemos o plantio de 3.000 no condomínio Verana, que é um condomínio que fica nas margens da Via Cambuí atualmente, e na beira do rio Cambuí. E agora estamos começando um plantio de 7.000 no Setville, ali próximo ao Campo São José. São áreas que são bem estudadas, tipo de árvore, tipo de material no local certo, para não ter nenhuma... O que acontece muito nas cidades, por exemplo, plantios de árvores indevidas em locais indevidos. No caso, não, são plantas realmente que precisam ser cultivadas naquela região. Exato, porque são áreas de rio, né, ou nascente, que estão degradadas e precisam ser recuperadas. Perfeito. Maria, tenho aqui na minha lista 2 eventos importantes que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam e participem. Com certeza. Tá? Um deles é a Feira de Saberes e Fazeres do Ecomuseus de Campos do São José.
É neste sábado, das 10 às 5 da tarde. O que vai acontecer nesse evento? Isso. A gente está comemorando os 10 anos do Ecomuseu e nós vamos fazer esse primeiro movimento, assim, né, de comemoração com a comunidade, porque a gente começou com a Feira de Saberes e Fazeres há 10 anos atrás, lá no Parque Alambari. O Parque Alambari fica no campus de São José. E é um parque muito bonito, à beira do rio Alambari, então é um lugar muito agradável para convivência, né, social, para trocas culturais. E aí a ideia dessa feira é fazer mais uma mostra, né, que as pessoas levem os seus objetos de saberes e fazeres. Então, a nossa feira ela é uma feira artesanal, os objetos que podem ser vendidos têm que ter sido fabricados pela pessoa, né? Então, é uma produção dela, então não pode ser nem uma revenda ou nem uma revenda até assim, a minha amiga fez e eu vou vender para ela. Não, é a sua amiga que tem que ir vender, porque é ela que tem a narrativa sobre aquilo, né? Então ela que vai contar a história. Porque é essa a ideia, a gente não foca apenas na venda, né? A venda claro, na verdade... Com todo o contexto, né? O porquê, como surgiu a história daquela obra, né? Então, mais rico do que a própria pessoa contar. Então, vai ser neste sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, Parque Alambari, Avenida Antônio da Costa Nunes, 342-432, acho que é o endereço desse aí. É enorme o barato lá, né? E no dia 1º de abril também tem outro evento, que é importante a participação das pessoas. Isso. Que é o encontro virtual de 10 anos do Ecomuseus. Também, só que é à noite. Isso. Tá. Esse é um encontro virtual, né? A gente passou já pela pandemia no meio desse tempo todo, né? E aí, naquele momento, a gente teve que transferir as atividades para o virtual. E a gente descobriu que existia um mundo virtual, né? E que fomos funciona. Obrigados, né? E naquela ocasião, então, a gente criou esses encontros virtuais. Atualmente, a gente mantém de 4 em 4 meses, a gente faz o encontro virtual. A gente diminuiu a quantidade, porque ninguém também aguenta muito mais ficar na frente do computador, né? Mas a gente achou interessante manter, porque é uma possibilidade de agregar pessoas de outras localidades, de outros lugares, né, do Brasil, que tenham essa vontade de conversar sobre Ecomuseu, porque existe Ecomuseu no Brasil inteiro. E que tem gente interessada em conhecer, participar, aprender e oferecer seu conhecimento. Para participar do encontro virtual, como faz? Tem que fazer a inscrição, tem um formulário, né, porque aí no dia ou um dia antes, aí próximo da hora do evento, a gente envia um e-mail com o link para acessar a página, né? Perfeito. Então, faz uma inscrição, é fácil, um formulário. Isso está no nosso Instagram, você procura lá. Exatamente isso que eu fiz agora, hein? Olha aqui, Ecomuseu, Ecomuseu CSJ, Ecomuseu CSJ. Aí você vai encontrar aí as informações. Está aqui da Feira de Saberes, que acontece agora nesse sábado, dia 22, e também sobre esse encontro virtual, que você vai achar aqui em algum lugar aqui, vai achar, aqui, está aqui, 10 anos do encontro virtual. Então tá fácil, aqui tem o endereço aqui para você conseguir o link, para você fazer a sua inscrição e participar, levando ideias, aprendendo e fazer com que essa história do Ecomuseu se prorrogue por, no mínimo, mais 10 anos. Oba, é isso aí. Maria, quero muito agradecer, parabéns pelo trabalho de vocês, desde todo o trabalho com a dona Ângela Savastano, grande folclorista, um pessoal fantástico, toda a equipe de vocês. Parabéns, sucesso e portas sempre abertas aqui na CBN, obrigada. Tá? Joia, muito obrigada pelo convite. Passa muito rápido a hora aqui. Quando o papo é bom, vai embora, viu? Pelo amor de Deus. E a gente pode vir outras vezes, contar de outros eventos. Claro. Então, é importante, só queria frisar, né, que o Ecomuseu, ele é um projeto do CECP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular. A gente tem muitos parceiros, o GestBio, o CCSS. Petrobras, Prefeitura. Petrobras, isso. A Petrobras, ela faz o patrocínio do Ecomuseu, né, atualmente uma parceira, com financiamento por meio do programa Petrobras Socioambiental, que é um programa bem grande da Petrobras, que tem muitos outros projetos. Perfeito. Muito obrigado, então, a Maria Siqueira Santos, conversando aqui com CBN na Rede, ela, gestora do Ecomuseu do
dos Campos de São José. Esse programa vai ficar salvo no nosso YouTube, Facebook, vai estar no nosso Spotify também. Você pode compartilhar para todo mundo, viu? Não tem problema, faço questão. Grande abraço para vocês, tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã, a partir das 3h. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.